Meus amigos, final de mais um jogo pro nosso Coelhão. O América empatou contra o São Bernardo. Mais uma vez tivemos polêmicas de arbitragem pra gente poder falar aqui e mostrar, trocar ideias sobre esse jogo. Se inscreve no canal, curta o conteúdo aí. Estamos chegando a 5 mil inscritos aqui no YouTube. Enfim, bora falar desse empate com gostinho de derrota, porque o América, né, por pouco não saiu com os seus primeiros 3 pontos, que é uma vergonha o América não ter vencido na Série B ainda. O América precisa começar a vencer. A gente vai falar que teve coisas boas no jogo de hoje, teve, mas o América precisa voltar não, né? Ganhar seu primeiro jogo na Série B, que as vitórias que o América teve esse ano foi contra times do Campeonato Mineiro que não estão nem na Série A nem na Série B, e vitória na Copa Sul-Sudeste. A gente não venceu nenhum jogo na Série B e é inacreditável a gente pensar na grandeza do América, o América não vencer nenhum jogo na Série B. Bom, bora falar que o primeiro tempo o América conseguiu jogar bola. O primeiro tempo do América foi um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que o América conseguiu pressionar muito bem lá na frente, conseguiu fazer o São Bernardo errar saídas de bola, errar tomadas de decisão. O América conseguia incomodar bastante. Os primeiros 15, 20 minutos de jogo, o América teve uma dominância muito grande, tanto na posse de bola, quanto também nesse jogo, né, pressionando alto. Só que a gente consegue fazer 1-0 uma boa saída, né, no passe do Amaral, finalização do Elizari. Antes, deixa eu, né, só para terminar esse primeiro aqui, eu vou mostrar a escalação também. Só que aí a gente se esbarra num erro de arbitragem, pra mim, na minha visão, enquanto não tiver as linhas traçadas, a explicação, enfim, isso tem que sair, tem que acontecer, que é muito fácil. A arbitragem contra o América porra, parece papo de time que tá sendo perseguido, parece papo de para poder mascarar erros, mas não é, mano, não é papo. Esse papo não é viagem, porque muitos erros, muitas coisas acontecem contra o América nessa Série B e é muito estranho. Muito, muito esquisito. Mas deixa eu puxar a escalação aqui. Ó, vai ser no freestyle aqui mesmo, tá? Aí, ó. Bom, vai ser no freestyle. Não vou cortar o vídeo. Mas vamos lá, né? O América escalado, Gustavo no gol. Ouvi muita gente falando na semana que era pro Gustavo sair. Será que o Gustavo vai sair? Mas o Roger mantém o Gustavo como goleiro do titular no América. E aí ele promoveu diversas mudanças. Léo Alabá começou na lateral direita. Natan, Rafa Barcelos e o Arthur. Essa trinca aqui, né? Essa trinca aqui se manteve, né? Do Natan, Gustavo e o Rafa. E o resto foi bastante mudanças, né? Ale como titular no meio de campo, Ale, Amaral e Elizari, o Amaral seguindo também, o Amaral que deu assistência, né, pro gol do Elizari. Ale e Elizari tem que ser titulares desse time do América, tá? Seja um América depois jogando com dois atacantes, né, num 4-4-2, tirando o Segovinha e o Brito, por exemplo, né? Mas eu vejo o Elizari e o Ale como titulares hoje. Aí eu acho que eles entregam mais do que os Iagos, por exemplo. E aí na frente, né, a gente teve Everton Brito, Segovinha e Mastriani. Como é irritante o jogo do senhor Matias Segovia, que achou alguns passes, né, ultrapassagens do Alabá no jogo, mas como é irritante o jogo do Segovinha, que não é agudo, não vai pro duelo do 1 contra 1 todas, puxa muito a bola pra dentro, puxa muito a bola, passe pra trás. Porra, não sei se é medo, não sei se é instrução, não sei se é falta de qualidade, ou se a gente tem uma percepção de que o Segovinha é esse cara do 1 contra 1, mas, meu amigo, como o joguinho dele é burocrático, tá? Muito burocrático, mas esse foi o América escalado. Eu quero muito ver um América com mais gente povoando o meio de campo, sei lá, com o Persson no lugar de um dos dois pontas, tira um dos pontas e põe o Bigode, por exemplo, e a gente joga com dois atacantes, o Mastriani mais à frente e um Bigode flutuando atrás. Eu acho que poderia funcionar mais, já que
A gente ganha Alê, Elizari, e aí, né, o Amaral com esse outro meio de campo aí que pode, sei lá, na minha visão, ser o Persson, ser talvez até o próprio Iago, mas a gente tem que fortalecer esse elenco. Porém, a gente teve uma situação no jogo de hoje que eu já tinha falado nos grupos aí, num grupo que eu tenho com amigos, como que o Roger foi pro banco, né? O banco do Roger hoje tinha esses bonecos aqui, ó. O Otávio que jogou, o Dalbert entrou, o Paulinho entrou, o Tauan entrou, o Johnny entrou. Nota que de todos esses camaradas aqui, 3 laterais entraram. Dalbert, Paulinho, Johnny. A gente acabou com os 3, mais o Alabá dentro de campo. 4 laterais. 4 laterais jogaram. O Arthur saiu. E aí a gente ainda tinha o William, Iago Souza, Jonathan, Bigode e Arlen. A gente não levou, até então a gente não tem essas informações de jogadores machucados, né? O que a gente tem aqui, né? Talvez o Iago Santos e o Persson, não sei se confirma. Mas, por que a gente não levou outro zagueiro? Seja o Thalisson da base, seja o próprio Wesley que veio da Tombense. Mas por que a gente não trouxe outro zagueiro? Por que a gente não levou outro zagueiro para esse jogo? É uma pergunta que eu me fiz antes do jogo começar. Depois que o jogo começou, se tornou evidente, porque o Nathan saiu machucado. Não sei, sentiu alguma coisa ali no lance. E a gente teve só o Rafa Barcelos como zagueiro de ofício dentro de campo. Gente, por que a gente não levou outro zagueiro da base, pelo menos? E aí a gente acabou o jogo com Johnny, Alabá, Paulinho e o Dalbert fazer na zaga, o miolo de zaga. A gente terminou com Alabá, Barcelos e o Dalbert, né, fechando uma trinca ali central no meio, no miolo de zaga, e o Paulinho e o Johnny abertos. Eu espero muito, porque eu tô gravando aqui, não saiu a coletiva do Roger. Espero muito que, se tiver coletiva decente, com algum setorista, com alguém perguntando coisas, que a gente seja esclarecido dessa informação, porque a gente não levou outro zagueiro. Bom, rapaziada, eu tentei, o vídeo vai ter um cortezinho aí, porque eu tentei fazer igual eu faço nos vídeos de costume aí, né, mostrando os melhores momentos, porém a Globo deu flag lá de direitos autorais, então não vai estar rolando de mostrar os lances, né? Não vou colocar nem frame da jogada aqui, né, do gol anulado do América, mas, né, voltando aqui pra gente poder ter uma conclusão legal no vídeo, pro vídeo até ter sentido, porque senão ia ter um corte absurdo no meio do vídeo, não ia fazer sentido nenhum. E também para não deixar de postar o vídeo mais longo aqui com mais análises, trocando mais ideia. Bom, basicamente o América no primeiro tempo, né, consegue fazer sim a boa pressão, consegue levar suas linhas a fundo, consegue, né, pressionar bastante o São Bernardo, que ficou desconfortável dentro do jogo. Enquanto o América teve fôlego para fazer isso, o América tinha mais perigo, conseguiu ter mais controle do jogo no primeiro tempo, cria chances, consegue fazer 1-0 numa tomada de bola, né, de mais uma pressão. A bola foi pro Marcão lá, o Amaral fez a melhor leitura possível de subir a linha, de subir a pressão, pegou a bola, contra-ataque, achou o Elizari, gol do América 1-0. O América faria o segundo gol, que é a grande polêmica, mais uma polêmica dessa Série B. Mais uma Série B onde o América está tendo diversas questões de arbitragem. E não é choro, não é nada, até porque a gente também tem que reconhecer que o elenco da América foi muito mal formado. Mas, cara, é muito fácil apitar contra o América. Tudo é contra o América também. Qualquer pouca decisão, os caras têm uma convicção absurda. Eu não faço nem ideia se o juiz teve linhas traçadas para esse lance. Porque não apareceu na transmissão, o juiz reiniciou o jogo muito rápido. Porra, é o semiautomático no Brasil, já começou contra o América. Cara, mais uma vez, não é choro. Mas o América, como instituição, tem que se ligar nisso. E se ligar nisso é o quê? A diretoria vir. Não é pra falar com o torcedor do América, é vir tentar buscar explicação na CBF, porra. Caralho, toda rodada tem um lance questionável contra o América. Beleza, ponto. Acaba o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo o América volta com outra postura, dando a bola pro São Bernardo, jogando o jogo, né,
não pressionando, buscando fazer cera. A gente teve o Gustavo sendo amarelado no primeiro tempo. E aí, a outra coisa que aconteceu, a gente foi sem zagueiro pro banco. A gente precisou de zagueiros. Terminamos o jogo como 4 laterais, como eu falei. São coisas. Mas isso vai muito do planejamento para esse elenco. O Roger não tem culpa do elenco do América ser limitado. Porém, o Roger tem culpa de não ter levado o zagueiro. Porque a gente tinha o Thalisson, tem o cara que veio da Tombense lá, o Wesley. Então, o Roger também entende de deixar o Mastriani jogando até o final. Poderia ter tirado ele antes, porque o Mastriani teve duas arrancadas lá. Uma até no começo do segundo tempo e outra mais pro final do jogo, depois que já estava empatado. O Mastriani não é esse cara para sair jogando em velocidade, jogando no contra-ataque. Ele não vai ser esse atacante para isso. No mais, é um empate que em outras circunstâncias seria muito bom. Mas pensando no América que não venceu nenhum jogo ainda na temporada, é um péssimo resultado. O América precisa vencer algum jogo. Tomara que esse empate sirva para trazer novos ares. Pô, os caras pensaram, caralho, a gente foi na casa do líder da Série B, empatamos, a gente poderia ter vencido. A gente estava levando a vitória até os 40 do segundo tempo. Tomara que esses caras, os jogadores do América, todo mundo ali, consiga entender que agora, pô, a gente pode vencer os caras, a gente pode vencer os jogos, a gente tem que vencer jogos para sair dessa lama que a gente tá. Mas, de novo, que a diretoria apareça durante a semana, que a diretoria vá na CBF protestar, que aconteça alguma coisa, mano, alguma coisa tem que acontecer. Contratamos o Manuel, a gente precisa de outros jogadores, a gente precisa de meias, de ponta. Porra, o elenco foi muito mal montado, mano. Muito mal montado. Peças carentes em todas as posições. Mas, enfim, empate. Peço desculpa se o vídeo ficou meio confuso aí, mas, porra, reclama com a Globo lá que ela deu strike lá. Ia dar strike no canal, né, se eu não tirasse o vídeo, enfim. É isso, tamo junto. Bom final de semana pra todo mundo aí. Bom resto de sábado, bom domingo. Valeu, até a próxima. Tamo junto.